Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, glória a Deus, e nós vamos ler do versículo 5 em diante. Amém? Louvado seja Deus. O título desta passagem bíblica aqui, desses versículos, diz: a cura do criado de um centurião. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra, Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pode assentar-se adorando, exaltando ao eterno Deus. Ele está presente aqui nesta noite, e eu já tenho ouvido a sua voz aqui, querido. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados irmãos, Igreja do Cristo, aleluia. Nós mais uma vez estamos contemplando, o nosso mundo em guerra. Mais uma vez um cenário de guerra está acontecendo, envolvendo nações, povos, aleluia. Mas quando nós pensamos em cenário de guerra, nós sabemos que as nações, toda nação, ela vive diariamente um cenário de guerra. Nós estamos vivendo um tempo que não é fácil. O tempo que Jesus disse que seria dessa forma. Seriam tempos difíceis, amém? E nós vemos, querido, que numa nação existe um cenário de guerra todos os dias, no trânsito, na luta contra as drogas, na luta contra o crime organizado, as facções. Existe um cenário de guerra, querido, porque nós sabemos que há muitos assassinatos, roubos, raptos, desaparecimentos, crianças, jovens, idosos, muitas pessoas desaparecem. As nações estão sofrendo com enchentes, algumas outras com terremotos, situações adversas. Nós poderíamos dizer e etc, porque é um cenário de guerra todos os dias. Não é a mesma guerra da qual está acontecendo lá, da qual hoje só se ouve falar nos noticiários. E nós sabemos que até se depender dos homens, nós estamos na iminência de uma terceira guerra. Se depender dos homens,
nós estamos em maus lençóis. A humanidade está em maus lençóis, porque nós glorificamos a Deus, amado, exaltamos ao Senhor, porque o controle de todas as coisas não está na mão dos homens, está nas mãos do nosso Deus. E a nossa irmã Carolzinha já nesta noite direcionou palavras aqui, falando justamente disto. O controle que está nas mãos de Deus, o controle que está nas mãos do Senhor, aleluia. Porque, amados, nós sabemos que a pergunta de muitos é justamente a qual nós já muitas vezes mencionamos aqui, porque vão perguntar: aonde está Deus diante de todos os acontecimentos? Aonde está Deus quando explode a guerra entre nações? Aonde está Deus quando acontece dentro das nações as mais terríveis situações? Aleluia. Mas a resposta cristã, a resposta que eu e você tem para dar para a indagação dos homens é sempre a mesma, e nós vamos dizer: Deus está no lugar em que sempre esteve. Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está exercendo autoridade e no controle de tudo e de todas as coisas. Ele permanece no mesmo lugar. Ele permanece assentado no seu trono de glória, cuidando, ainda assim zelando de tudo, porque Ele é o Senhor misericordioso. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E quando olhamos para a palavra do Senhor, amados, nós sabemos que literalmente vai se cumprir tudo que está escrito, porque o próprio Cristo, o Senhor Jesus, em Mateus 24:35, Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Haverá uma sucessão de acontecimentos, e está prescrito que isso iria acontecer, já foi escrito pelo Altíssimo, aleluia, e Ele diz: vai passar, mas aquilo que nós proferimos acerca de todas as coisas vai acontecer, aleluia. Você está entendendo, querido? É a palavra do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Então tudo aquilo que nós vemos acontecer todos os dias é cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo entre as nações, aquilo que está acontecendo dentro das nações, é cumprimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Amém, igreja? Diga aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, queridos, amados, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus a quem nós estamos cultuando nesta noite, louvado seja Deus, Ele é, como já foi dito, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é soberano em todas as áreas, Ele é soberano em todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, aleluia, aquilo que se faz, e Ele é soberano sobre tudo aquilo que Ele permite que os homens façam. De todo jeito Ele é Senhor, de todas as formas Ele é Senhor, soberano sobre tudo. Ele permite acontecer, Ele faz e permite também que façam. Amém? Quando lemos a palavra do Senhor, queridos, eu separei uma palavra de 1 Crônicas 29, nas palavras do rei Davi. Louvado seja o Senhor. Ele está glorificando a Deus, exaltando a soberania do Senhor.
a majestade de Deus. E a gente vê que há um princípio aqui de autoridade, que ele está declarando acerca desse Deus, que ele conhecia, que ele, aleluia, vivenciava todos os dias na sua vida. E ele vai dizer assim no versículo 11 e 12: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Aleluia. A gente vê o rei Davi exaltando esta majestade soberana de Deus, glorificando aquele, aleluia, que ele reconhecia como o único Senhor poderoso, que poderia estender as mãos, mudar circunstância, aleluia, abater reinos, levantar reinos, operar, livrar, guardar, abençoar. E ele declara, assim como ele declara nos Salmos, aleluia, e exalta a grandeza do Senhor, a soberania e o controle que Deus tem de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O salmista do Salmo 62, 11, ele diz: uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Aleluia, amém. Nós temos que declarar isso todos os dias, porque nós vivemos na dependência exclusiva de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós não somos dono de nada, tudo que nós temos é dele. Aquilo que nós possuímos foi ele que nos concedeu, nos permitiu, e se nós tivermos mais, ele vai permitir que nós tenhamos, porque ele será glorificado sempre nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você está planejando alguma coisa, possuir algo nesta vida, ser bem sucedido, jovem, ser abençoado nos teus caminhos, ouça a voz daquele que é Senhor sobre a tua vida. Ouça a voz daquele, aleluia, que é soberano, que está no controle, porque Ele é o Senhor que vai lhe dar direção em todas as coisas, e o nome dele vai ser honrado na sua vida. E se chegar lá na frente, você olhar para trás e ver o quanto você alcançou, foi abençoado, é sinal que você ouviu a voz dele e caminhou junto com ele. Então, se hoje ouvir a voz dele, não endureça o coração, não endureça o seu coração, e deixa que ele, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, assumir a direção da sua própria vida. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora, queridos, o acontecimento que nós vemos nesse texto de Mateus 8:5, veja que ele está bem na sequência, né? Está na sequência da última mensagem que eu estive ministrando, quando eu ministrei na palavra aqui, por 3 partes, né? Não importa a lepra. Nós estivemos meditando do versículo 1 a 4, né? Nesse tema, louvado seja Deus, e glória a Jesus. Nós pudemos ver, aleluia, dentro daquela mensagem, que o Senhor Jesus exerceu autoridade sobre aquela enfermidade de lepra, e a autoridade dele foi tão poderosa que ele mesmo, o Senhor, né, aleluia, ele tocou no leproso, e como eu disse, ele não foi considerado impuro, e aí ele seguiu para Cafarnaum. Sequência do versículo 5, qual diz:
tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Aleluia. Ele sai de um milagre, ele vai para outro milagre, ele já sai da bênção, sai cheio da graça, cheio da unção, e vai despejar mais poder e unção em outro lugar. É assim que Jesus fazia, né? Coisa gloriosa. Aleluia. E louvado seja Deus. Eu quero abordar nesta noite algumas características da autoridade dos envolvidos nesta passagem bíblica, nesta mensagem, neste acontecimento da cura do criado de um centurião. Amém? Destes dois personagens que são evidentes nesse texto. E o primeiro deles é a autoridade do centurião. Amém, igreja? A autoridade do centurião. Amados, nós conhecemos pela palavra, já designando o centurião, né, que trata-se de um oficial, né, romano, um comandante de uma centúria romana, comandante de 100 soldados, né, um pequeno batalhãozinho que estava com ele ali, né, um exército, um pequeno exército de homens. Dá para fazer alguma coisa, né, 100 homens ao seu comando, já dava para eles usar muita autoridade em diversas situações, né, ali do cotidiano, né, daqueles dias. E a gente vê que este homem era um homem investido de autoridade. Amém? A gente entende que se ele chegasse em determinado lugar, e se ele tinha que impor autoridade, não somente porque ele tinha autoridade sobre aqueles homens que estavam com ele, mas ele dando a ordem e a autoridade que tinha sobre ele, ele também designava para que situações pudessem até ser resolvidas. Ele tinha autoridade sobre cidadãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, mesmo este homem, ele era limitado na sua autoridade, porque ele ia além daquilo, ou melhor, ele ia só até aquilo e não ia além daquilo que foi concedido a ele, aquilo que foi dado a ele, é até um certo ponto a sua autoridade. Agora nós vemos no versículo 9 que este homem está declarando a sua autoridade. Ele vai dizer: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Aleluia. Este homem, na sua autoridade terrena, na sua autoridade para exercer autoridade até sobre os cidadãos, ele poderia exercer autoridade até sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas a autoridade terrena. E Jesus, o homem Jesus, porque ele era um soldado, um oficial de Roma, ele estava debaixo da autoridade de César. Se houvesse desrespeito à sua ordem, já podia ser enquadrado, né? Só que, aleluia, esse centurião, na sua autoridade, só tem 100 soldados, para que ele pudesse exercer essa autoridade, né, que lhe era designada. Agora o texto vai mostrar que este homem, revestido de autoridade, que este homem, centurião romano, ele vai se aproximar de Jesus, se apresentar a ele, e vai chegar implorando, ele vai chegar se humilhando, aleluia. E o texto que segue faz questão de mostrar o ser humano, a humildade deste homem, porque isto é algo diferente do que se podia esperar de um soldado romano naqueles tempos. Ele chega diante de Jesus, não com a sua
pose, com a sua imposição de autoridade, mas ele chega na humildade. Ele chega como aquele ser humano que vem para implorar pela misericórdia de Deus. Ele chega para clamar para que Jesus pudesse socorrer o seu criado que estava enfermo. Amém? Aleluia. E queridos, no relato de Lucas, no capítulo 7, no versículo 2, ele usa as palavras assim: estava doente e moribundo seu servo, a quem este muito estimava. Então você veja que Lucas está usando palavras para dizer que o servo deste centurião estava enfermo, à morte, e ele estimava demais esse servo. Ou seja, a sua consideração era grande, o seu carinho era imenso pelo seu servo, talvez muito mais do que um servo, um amigo, mas ele tinha esse grande carinho, e Lucas está relatando a humildade deste homem, dizendo da forma como ele estava tratando o seu servo. Amém? No versículo 3 a 5, Lucas diz que o centurião pediu aos anciãos judeus para que fossem até Jesus. E quando eles chegam para Jesus, para dar a mensagem do centurião, eles disseram a Jesus: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então você vê que aqueles anciãos judeus que procuram Jesus, eles dão uma palavra dizendo que ele é digno porque ele ajudou o povo judeu. Ele mesmo edificou uma sinagoga. Então eles estão dando um testemunho acerca de quem era este homem e o coração grande que ele tinha. Agora, queridos, a gente olha para isto e a gente vê que a consideração que ele tinha não era tão somente essa estima pelo seu servo, por ser seu amigo talvez, mas ele tinha um carinho também e uma grande consideração pelos judeus, pelo povo de Deus. Consequentemente, aleluia, quem tem estima pelo povo de Deus é porque estima o Deus de Israel. Aleluia, é porque ele também tem uma grande consideração, estima pelo Deus de Israel, pelo Deus dos judeus. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. Agora me chama a atenção sobre algo que está de evidência aqui no texto, porque o texto está dizendo que eles disseram: ele mesmo nos edificou a sinagoga. E como eu disse, ele aplicou recursos, porque para edificar uma sinagoga, certamente ele aplicou recursos do seu salário, ele os ajudou. A gente vê essa consideração e um sinal evidente de que se os da casa não ajudam, Deus levanta os de fora. Sinal evidente que se os da casa não contribuem, Deus, ele tem poder, ele pega aquele lá de fora que não tinha nada a ver com a aliança e ele traz para abençoar a sua igreja. Ele faz para abençoar o seu povo. Você está entendendo, igreja? É uma realidade que está aqui, porque ele não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ele era um centurião romano.
mas ele abençoou. Faz toda a diferença, amém? Glória a Jesus. Deus está no controle das coisas, amém? Por isso que Ele conhece todas as coisas e todos os corações, porque Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Agora, queridos, nós vamos ver que tanto Mateus quanto Lucas vão mostrar que ele implorou a Jesus, mas também mostra que ele humilha-se um pouco mais, porque nas suas palavras ele vai dizer: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Além de ele estar implorando a Jesus, ele ainda tem uma palavra para dizer assim: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa e entre nela, se coloque debaixo do meu teto, porque apesar de ele ser bom, apesar de ele ser humilde, apesar de ele ser essa pessoa que está se compadecendo do seu servo, o carinho e a consideração pela nação judaica, apesar de tudo isto, ele olha para si mesmo e se vê: eu sou pecador, e o meu pecado é grande. Tipo, eu posso ser muito bom, mas o meu pecado também é bem grandão. Então, Jesus, eu não sou digno. Você está entendendo, igreja? Mas ele manda, ou melhor, ele diz uma palavra, e aí faz toda a diferença. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Ele está dizendo: não precisa o Senhor entrar na minha casa, mas a tua palavra que o Senhor der agora, ela entra lá dentro da minha casa e cura o meu servo. A palavra que o Senhor conceder agora, esta palavra de autoridade, ela tem o poder para mudar a história do meu criado, do meu servo. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Diga glória a Deus. Levanta a mão para o céu e glorifica Jesus, igreja. Oh, aleluia. Aqui, querido, é neste momento que acaba toda a sua autoridade, e aí revela a autoridade maior, a autoridade de Jesus Cristo. Neste momento, pastores, a autoridade dele findou. Ele está dizendo: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra, acabou a minha autoridade, mas a tua começa agora. Manda uma palavra. Autoridade de Jesus. Você está entendendo, querido? Amém? Oh, glória. Agora, nós vamos observar pelo texto, igreja, que a fé deste centurião causa admiração em Jesus, e ela abre a porta para a realização do milagre, porque o Senhor Jesus vai declarar: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Aonde termina a autoridade do centurião, começa a autoridade do Cristo. Mas somente uma palavra já tinha o poder, e ele estava declarando isso. E Jesus exerce essa autoridade, e quando ele transfere para esse centurião, por causa da sua fé, ele vai dizer: nem no meio do meu povo Israel eu achei uma fé igual a esta. E as suas palavras são: vai-te, seja feito conforme a tua fé.
e naquela mesma hora o seu servo foi curado. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Esse é o Senhor Jesus que nós servimos, o poder e a autoridade que Ele tem e exerce sobre a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, a vida desta nação, a vida de todas as nações deste mundo. Louvado seja Deus, porque o controle está em suas mãos. Louvado seja Deus. Mas segunda características que nós precisamos falar. A primeira, a autoridade do centurião. Nós falamos algumas coisas. Agora a autoridade de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Lucas 3, versículo 16, 17, nós vemos João Batista, ele declarando o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Quando ele, nas suas palavras, ele vai dizer desta forma: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aleluia. João está dizendo: eu batizo com água, mas vai vir aquele, e vem, está vindo aí, está chegando ele aí, é muito mais poderoso. Se estão dizendo que João tinha algum poder, se atribuíram a ele algum poder, alguma autoridade, ele está dizendo: é mais poderoso do que eu. Aleluia. Agora, se ele parasse aqui aonde ele diz: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, já estava de bom tamanho. Mas aí ele vai além. A autoridade que ele tem, o poder que ele tem, o controle que ele tem, ele vai dizer assim, ó: ele tem a pá na sua mão, vai limpar a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Aí ele vai além. Ele vai dizer: esse um que vem após mim, Jesus Cristo, ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Ele vai pegar o trigo, ele vai juntar no celeiro, ele vai arrancar a palha, ele vai queimar a palha lá na eira, naquele lugar onde se batia, naquele lugar onde se separava a palha do trigo, a palha do cereal. É lá. Ele vai mudar a situação. Ele tem o controle nas mãos, o poder e a autoridade. Aleluia. Ele vai recolher no celeiro o que é bom, e o que não presta vai jogar no fogo. E João está indo bem além, né? Que a autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Lucas também no capítulo 4 vai dizer que depois de Jesus vencer a argumentação do diabo lá na tentação no deserto, né? Aleluia. Dos versículos 17 a 21 ele vai dizer que depois daquele fato, depois do acontecimento, Jesus foi tentado, venceu o diabo. Aí ele vai dizer que Jesus entra na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele abre no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, se assenta e diz: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Aleluia. Ficaram todos assim, ó, com os olhos fitos, esbugalhados, olhando para Jesus. Hoje se cumpriu diante de vocês o que está escrito, aquilo que nós conhecemos na palavra ditas pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, do profeta, capítulo 61, falou, porque lá ele já, aleluia, profetizou acerca do Messias, o poder e a autoridade do Messias que viria. Louvado seja o nome do Senhor. A sua autoridade é a evidência de tudo isso. O seu poder, o seu controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga, eu estou entendendo a mensagem, Jesus. Eu estou debaixo da tua autoridade. Você está entendendo, irmão? Amém? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra, João, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 30 a 31, ele também relata as palavras de João Batista, e ele vai dizer que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Aleluia. Porque ele está dizendo, a autoridade de Jesus vem de cima. A autoridade do Senhor Jesus, ela é sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias terrenas, físicas, espirituais, porque a autoridade, o poder, o controle dele é do alto, vem de cima. Então João está dizendo, eu preciso, diminuir, mas ele vai crescer. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, a autoridade de Jesus Cristo. Em Mateus 26, 53, Jesus vai dizer assim, aleluia. Aquele episódio, estão lá no jardim, né? Pedro puxa a espada e na orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus diz assim: tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e Ele imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Você está entendendo, igreja? O que Mateus está relatando, que Jesus diz que se ele orasse, se ele clamasse ao Pai, ele enviaria imediatamente 12 legiões de anjos. A autoridade do centurião era sobre 100 soldados. Agora Jesus está dizendo, eu tenho um exército celestial ao meu dispor. Aleluia. Eu tenho um exército de anjos, se eu quisesse agora, mas não foi para isso que eu vim. Eu sei do propósito, eu sei para onde eu vou, eu sei o que tem que se cumprir nas escrituras. Mas ele está dizendo, a autoridade que eu tenho, eu poderia agora pedir e me seria dado, porque é a autoridade de Jesus. Amém? E quando nós olhamos para o texto que nós, mais uma vez, vamos fazer menção aqui,
desse texto sagrado de Mateus 8, na cura do criado, do servo, do centurião. Jesus, ele vai exercer a sua autoridade, porque no versículo 13 ele disse: vai-te, seja feito conforme a tua fé, e na mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Então é essa autoridade, a autoridade de Jesus, o controle e o poder que está nas suas mãos. Bastou uma palavra que Jesus mencionou, dizendo: vai-te, seja feito conforme a tua fé, já foi o suficiente para que o homem fosse curado. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. O tema desta mensagem, eu quero vos anunciar agora, é autoridade de quem? Autoridade de quem? Quem tem autoridade? Autoridade de quem? Então é bem claro que a autoridade é de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, nossos queridos, ainda que, aleluia, nós fizemos menção aqui no início da mensagem, que nós estamos vendo tudo isso se cumprindo, né? A palavra de Deus se cumprindo, a vontade de Deus se cumprindo, os acontecimentos, aleluia. Ainda que nós estamos vendo todas essas atrocidades, situações difíceis, guerras, batalhas nas nações, situações em todos os lugares, nós sabemos que basta uma palavra do nosso Senhor, aleluia, e Ele faz cessar a guerra. Basta uma palavra do Senhor, aleluia, e Ele derruba todos os altares de Satanás. É uma palavra dEle, e Ele põe por terra tudo. Basta uma palavra do Senhor, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele manda para a cova o homem mau, desumano, sanguinolento, cruel. Basta uma palavra, Deus manda para a cova, e ainda tem autoridade e poder para lançar no inferno. Aleluia. Você está entendendo, querido? Esse é o nosso Deus, a autoridade e o poder é dele, e uma palavra dele, Ele restabelece todas as coisas. Ele traz paz, Ele restabelece a paz, a ordem. Uma palavra dele muda a história da humanidade. Uma palavra dele, aleluia. Por isso não adianta o homem pensar que ele pode, porque ele vai até onde Deus lhe permite ir, porque o controle está nas mãos dele. Amém? Porque só Ele tem autoridade. Aleluia. Amém? O Salmo 46, versículo 8 a seguir diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Se coloca em pé, levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome de Jesus. O Senhor tem todo o controle e autoridade.
Oramakalabassuri kandarai. Oramamassuri me kandarabachei. Abacalabai. Oh Espírito Santo, te acanto rabacalabachei. Trebanassuri me alabanjai. Vanai assori me calamanjei. Vai abençoando, Senhor, nesta noite a tua igreja, meu Pai. Vai derramando a tua presença, a tua majestade, a tua glória, a tua unção, é o teu poder, é a tua autoridade. É o Senhor que está presente. Eita, lavassurianai. Meu Deus, vai envolver a tua igreja, vai abençoando o teu servo, a tua serva, o teu filho e a tua filha. Porque nesta noite, a autoridade de quem? A autoridade do Senhor, a autoridade da palavra, a autoridade do Espírito, a autoridade de Jesus, a autoridade do Todo-Poderoso, nosso Deus, aleluia. Ah, Senhor, nós estamos aqui debaixo da tua mão, da tua misericórdia. Cura os enfermos nesta noite, liberta os oprimidos, visita os corações, traz vitória e opera o milagre na família, em nome de Jesus. Faz a tua vontade, mas glorifica teu nome. Faz cessar a guerra, ó Senhor, da vitória pela palavra. Manda somente uma palavra, uma só, Pai, uma palavra somente, e o Senhor vai ser glorificado, e o Senhor vai ser exaltado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos, nós tomamos posse, os teus filhos tomam posse, as tuas filhas tomam posse, o milagre nesta noite, a vitória nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, levanta a mão para o céu, diga eu creio, diga eu tomo posse, em nome de Jesus, porque a autoridade está na mão do meu Senhor, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, aplauda Jesus, amém. Ele é digno. Seja a honra e a glória ao Senhor.